Olá, amigos. Aqui é o Tom do Watchman River. Feliz por vocês estarem aqui. Obrigado por acompanharem. Espero que estejam bem. Hoje é sábado, 30 de maio de 2026, e o tempo aqui está um pouco maluco. Tá chovendo, tá muito ventando. Antes de eu começar a gravar, o sol batia no meu ombro enquanto chovia. Estranho. O sol no meu ombro me faz feliz. O sol nas batatas fritas pode me deixar com fome ou algo assim. Enfim, quero ler um trecho das Escrituras antes de começarmos nossa conversa de hoje. Estou em Promessas de Deus para todas as suas necessidades. Um livrinho que contém escrituras. E eu estou na página 260. Verdade da Bíblia sobre a sua responsabilidade. Vamos ler algumas dessas, tudo bem? Marcos, capítulo 16, versículo 15. E ele lhes disse: Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Vamos para Atos, capítulo 1, versículo 8. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Vamos dar uma olhada em Mateus 5, versículos 13 a 16. Vocês são o sal da terra, mas se o sal perder o sabor, com que se há de salgar? Para nada mais presta, senão para ser jogado fora e pisado pelos homens. Vocês são a luz do mundo. Uma cidade edificada sobre um monte não pode ser escondida. Ninguém acende uma lâmpada para escondê-la sob um cesto, mas sim para colocá-la no velador, e ela ilumina todos os que estão na casa. Assim brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem o seu Pai que está nos céus. Digam amém. Obrigado, eu ouvi isso. Vamos para Mateus 25, versículos 35 a 40. Porque tive fome, e vocês me deram de comer. Tive sede, e vocês me deram de beber. Eu era estrangeiro, e vocês me acolheram. Estava nu, e vocês me vestiram. Estava doente e me visitaram. Eu estava preso, e vocês me visitaram. Os justos responderão: Senhor, quando te vimos com fome e te demos de comer? Ou com sede e te demos de beber? Quando foi que te vimos como estrangeiro e te acolhemos, ou nu e te vestimos? Ou quando te vimos doente ou preso e te visitamos? E o rei responderá e lhes dirá: Em verdade vos digo que sempre que o fizestes a um destes meus irmãos mais pequeninos, a mim o fizestes. É linda. Mais uma, Mateus 10, versículo 42. E qualquer que der a um destes pequeninos apenas um copo de água fria, em nome de um discípulo, em verdade vos digo que de modo algum perderá a sua recompensa. Linda, linda passagem bíblica. Como vocês estão? Estão bem? Enquanto passamos juntos por esses últimos dias, nos reunimos ao vermos o dia se aproximar. Acho que já vimos todos os sinais convergirem e agora esperamos por Jesus. Agora, eu não sou do tipo que fica procurando o dia ou a hora. Esse não é meu estilo. Eu não acho que ninguém vai descobrir o dia ou a hora. E, sabe, além do fato de que as escrituras dizem que ninguém sabe o dia ou a hora, e eu sei que os críticos disso vão dizer, bem, isso não tem a ver com o arrebatamento. Isso tem a ver com, se você olhar os versículos anteriores a esse, diz que o céu e a terra passarão. Mas quanto ao dia e a hora disso, só o Pai sabe. Então eu entendo isso, mas eu só acho, vou te dar uma dica aqui, ok? Veja porque não acredito que alguém saberá o dia ou a hora do arrebatamento, além de a Terra estar sempre em 2 dias ao mesmo tempo. Então, como descobrir isso? Se já é amanhã na Austrália, enquanto aqui ainda é hoje, ninguém saberá o dia ou a hora. Mas vou te dar outro motivo, ok? Porque as pessoas tentaram por muitos, muitos anos, décadas, tentar descobrir o dia e a hora do arrebatamento. Elas olham para festivais e celebrações. Elas olham para calculadoras e números. Elas observam o sol, a lua e as estrelas. Existem vários tipos de calendários, isso é algo importante nestes últimos dias. Olham para calendários, mas precisamos lembrar algo. Satanás é muito mais inteligente do que você ou eu. Posso garantir que Satanás nunca saberá o dia nem a hora do arrebatamento. Se Satanás não sabe, nós também não saberemos o dia nem a hora do arrebatamento. Lembre-se disso. Satanás já viu todas as luas de sangue. Satanás conhece todos os calendários melhor do que nós. Ele estava aqui.
Ele sabe quando as contagens foram bagunçadas, quando foram embaralhadas. Eu não acredito que Satanás jamais saberá o dia ou a hora do arrebatamento. E eu também não acredito que nós saberemos. Mas dizendo isso, sabemos que estamos nesse tempo. Nós sabemos disso. Paulo disse que não precisava nos escrever sobre isso, pois saberíamos. A maioria de nós sabe, mas nem todos prestam atenção. A maioria sabe que estamos lá, aguardando Jesus diariamente. Algo aconteceu. Isso começou a acontecer lá em 1947, logo antes de Israel se tornar uma nação em um dia. E você precisa ouvir isso, tudo bem? Parece que estamos em uma época de revelação. Com isso quero dizer revelação sobre OVNIs. Esse fenômeno moderno começou em julho de 1947 em Roswell, Novo México, com a queda de uma nave que aparentemente continha objetos e criaturas vivas que agora estão mortas. Era uma evidência de que o mundo demoníaco existia nos céus. O fazendeiro que viu isso supostamente até viu os corpos que foram recuperados. Você se lembra disso? Quero dizer, o que é maior do que Roswell, Novo México? Quero dizer, nós ouvimos falar disso. Eu era praticamente uma criança quando ouvíamos falar disso. Artigo de Jan Markle no Harbinger's Daily, simplesmente fantástico. Ela disse, o que me ocorreu foi o momento do incidente de Roswell. Outra coisa aconteceu em 1947, culminando em 1948. O novo Estado de Israel estava se formando. No final de 1947, o plano de partilha da ONU foi proposto. A Resolução 181 recomendou dividir a terra, concedendo ao Estado judeu cerca de 56% do território. Esse foi o início do novo Estado de Israel. Comecei a me perguntar, será que o diabo sabia que esse era o começo do fim? Eu acredito totalmente que sim. Será que ele sabia que a formação do Estado judeu era o sinal de que estávamos na reta final dos últimos dias? Será que ele sabia que seu fim estava próximo, com um plano de aposentadoria sombrio para ele? A atividade demoníaca explodiria nesse momento da história. Os avistamentos e quedas de OVNIs, todos demoníacos, amém por dizer isso, irmã, porque é exatamente o que eles são, parecem ter surgido porque o diabo e seus comparsas sabem que uma contagem regressiva começou. Sim, totalmente. Satanás sabia, em 1947, que os judeus, que não tinham uma terra há quase 2000 anos, algum dia seriam trazidos de volta do cativeiro. Satanás e seus asseclas conheciam a Bíblia, mas não sabiam quando isso aconteceria. Assim que a atividade em Israel surgiu em 1947, ele entrou em ação e a atividade paranormal explodiu. Sim, desde então, explodiu. E isso só cresce, especialmente com a estreia do filme de Spielberg em 2 semanas. A chave para a queda definitiva de Satanás eram os judeus, Israel e o renascimento de Israel. Eu acredito que o renascimento de Israel é o que conecta o incidente de Roswell à profecia bíblica. O mundo das trevas estava dizendo, não enquanto eu estiver aqui, mas Deus estava dizendo, vou restabelecer meu povo na minha terra e nada pode impedir isso, e nada impediu. O Senhor confirmou essa promessa em Jeremias 31, versículos 35 e 36. Assim diz o Senhor, que dá o sol para a luz do dia, as ordenanças da lua e das estrelas para a luz da noite, que agita o mar e faz rugir as suas ondas. O Senhor dos Exércitos é o seu nome. Se essas ordenanças se afastarem de mim, diz o Senhor, então a descendência de Israel também deixará de ser uma nação diante de mim para sempre. Enquanto você vir o sol, a lua e as estrelas, pode ter certeza de que a descendência de Israel será uma nação. Amém, irmã? Não é ótimo? Esse é o artigo inteiro, mas vou colocar o link na descrição para que vocês possam conferir. Tempos incríveis. Simplesmente tempos incríveis. E eu realmente acredito que Satanás sabia que aquilo era a contagem regressiva. Sempre destaco 14 de maio de 1948 como o momento em que você pode começar a dizer, sabe? Esta geração não passará antes que todas essas coisas se cumpram, culminando na segunda vinda de Jesus. E eu acredito que esse é o dia em que você pode começar a dizer, sabe de uma coisa? Jesus está voltando em breve. Mas Tom, isso foi há 78 anos. Jesus está voltando em breve. E eu acho que 14 de maio de 1948 foi o dia em que o relógio começou a fazer tic-tac. Aquela contagem regressiva começou. E agora, meu Deus, nós chegamos lá. E se eu te dissesse? Gostaria de perguntar isso pessoalmente e ouvir as respostas de todos.
E se eu perguntasse, quando começou o cessar-fogo com o Irã? Se você tivesse me perguntado antes de hoje, eu diria há cerca de um mês, 3 ou 4 semanas. Você percebe que o cessar-fogo começou em 8 de abril. Então a guerra começou em 28 de fevereiro. E o cessar-fogo, que seria um cessar-fogo de 2 semanas, foi em 8 de abril. Você percebe que em uma semana e alguns dias vai fazer 2 meses desde que esse cessar-fogo começou? 2 meses. Fiquei impressionado com a rapidez com que o tempo está passando. Isso parece aquele papel higiênico quando já está bem pequeno no rolo e você puxa e ele simplesmente desaparece. Sabe, parece que estamos nesse período em que o tempo está passando tão rápido. Já faz quase 2 meses desde o cessar-fogo. Ontem, o presidente Trump postou isso na Truth Social dele, certo? O Irã deve concordar que nunca terá uma arma ou bomba nuclear. O Estreito de Hormuz deve ser aberto imediatamente sem pedágios para tráfego marítimo livre nos 2 sentidos. Todas as minas aquáticas, bombas, se houver, serão eliminadas. Nós removemos, por meio de detonação, várias dessas minas com nossos grandes varredores de minas subaquáticos. O Irã completará a remoção imediata ou a detonação de quaisquer minas restantes, que não serão muitas. Navios presos no estreito devido ao nosso incrível e inédito bloqueio naval, que agora será suspenso, podem iniciar o retorno para casa. Enviem um abraço às suas esposas, maridos, pais e famílias por mim, seu presidente favorito. O material enriquecido, às vezes chamado de poeira nuclear, que está enterrado no subsolo sob montanhas praticamente desmoronadas, resultado dos nossos poderosos ataques de bombardeiros B-2 há 11 meses, o que estiver em cima disso será desenterrado pelos Estados Unidos, que junto com a China são os únicos países com capacidade mecânica para tal. Em estreita coordenação com a República Islâmica do Irã, além da Agência Internacional de Energia Atômica, e destruído. Nenhum dinheiro será trocado até novo aviso. Outros itens menos importantes foram acordados. Ele está dizendo que vai se reunir na sala de situação. Ele está basicamente dizendo que eles estão chegando perto de um acordo e então está apresentando o acordo. O problema é que o Irã não quer nada com esse acordo, mas eles quiseram. Veja, isso é do início das Soros News no Telegram. Uma fonte iraniana sênior disse a Reuters que um entendimento político sobre a guerra foi alcançado, mas não finalizado. A agência de notícias semi-oficial Fars do Irã, citando fontes, disse que havia uma mistura de verdade e falsidade nos comentários de Trump, que foram uma tentativa de retratar uma vitória fabricada. Então, o Irã basicamente está dizendo algo como: eu não sei do que ele está falando. Sempre que ele fala em remover o urânio enriquecido, isso é uma linha vermelha para o Irã que responde: você não fará isso. Quando ele diz que vocês nunca terão arma nuclear, eles respondem: você não impedirá nosso enriquecimento. Então, existem linhas que o Irã, as linhas vermelhas deles estão sendo cruzadas, tanto pelos Estados Unidos quanto pelo Irã. Mas pensei nesses 2 meses desde o cessar-fogo e me perguntei: até quando isso vai durar? Pode continuar por mais alguns meses? Talvez. Talvez, eu não sei. A Casa Branca divulgou isso pelo X. O Irã deve concordar que nunca terá uma arma ou bomba nuclear. Agora vou me reunir na sala de crise para tomar uma decisão final. E isso foi logo antes de ele se reunir. E isso foi ontem à tarde. Durou pouco mais de 2 horas. Ele saiu da reunião sem decisão tomada, ou pelo menos foi o que nos disseram. Talvez uma decisão tenha sido tomada e talvez descubramos. Não sei. Vamos ver onde isso vai dar. Mohsen Hazai, conselheiro militar de Mojtaba Khomeini. Se o bloqueio naval continuar por um período além de um certo prazo, então seremos nós que atacaremos. Então foi isso que o conselheiro militar do Ayatollah de papelão disse. Sabe, nós vamos fazer isso se esse bloqueio continuar. Incrível. O Daily Iran News enviou isso antes de eu começar a gravar. Nossas estimativas apontam que as Forças Armadas dos Estados Unidos planejam uma nova operação militar no Estreito de Hormuz em resposta a possíveis ataques inimigos. O Irã vai atacar bases militares e pontos de desdobramento dos Estados Unidos em países árabes e não vai se limitar a atacar navios, embarcações e aeronaves americanas. Então eles estão ameaçando como sempre fazem. A reunião de avaliação da situação que o presidente Donald Trump teve ontem durou aproximadamente 2 horas. O presidente Donald Trump só aceitará um acordo que beneficie a América e respeite suas linhas vermelhas.
O Irã nunca pode ter uma arma nuclear. Eles repetem isso sempre. Acho que é esse o sentido. Não entendo como um acordo pode estar tão próximo se essa linha vermelha é real, pois não vejo o Irã, a menos que mintam, dizendo que vão parar de enriquecer urânio. Mas você vai ter que ficar em cima deles 24 horas por dia, porque eles simplesmente vão voltar a fazer isso. Vivemos os últimos dias e vemos guerras proféticas se alinhando agora. Imagens de satélite mostram que o Irã reconstrói rapidamente seu arsenal de mísseis e drones. No contexto desse cessar-fogo frágil entre o Irã e os Estados Unidos, o Irã está trabalhando em um ritmo sem precedentes para restaurar as capacidades militares danificadas durante a guerra. Desde o início do cessar-fogo, conseguiu liberar pelo menos 50 pontos de acesso bloqueados em 18 diferentes locais de mísseis. Então, quanto mais eles demorarem com isso, mais difícil vai ser, terminar com isso. Mas quem sabe? Quem sabe? Eu não sei o que vai acontecer. Isso foi dar no Watch no X. Vergonhoso. O Irã sofre uma derrota esmagadora ao tentar aprovar uma resolução na Assembleia Mundial da Saúde condenando múltiplos ataques contra as instalações nucleares pacíficas do Irã. De mais de 180 países, o regime conseguiu apenas 19 votos com 30 contra e 132 abstenções ou ausências. Então, esse foi um momento de deu ruim para eles. Foi um momento Scooby-Doo para eles. Não deu muito certo. Vamos pausar as notícias do Oriente Médio porque Martin Breeden postou algo no Telegram que gostei muito. Ele disse: a surpreendente convergência dos eventos do fim dos tempos é impressionante. Antes víamos só um relógio bíblico, agora é um cronômetro. Tudo acontece muito rápido. Considere as palavras de Jesus sobre as coisas que aconteceriam antes de seu retorno, em Mateus 24, Marcos 13 e Lucas 21. Só 3 capítulos para citar alguns. Dias de engano, guerras e rumores de guerras, nação se levantando contra nação, violência no mundo todo, fomes, pragas, Israel sendo cercado por inimigos, perseguição, judeus voltando para casa em Israel, judeus controlando Jerusalém, terremotos, muitos se ofendendo, traição, falsos profetas, falsos cristos, a agenda alienígena, grande engano. Sinais no sol, na lua e nas estrelas, mares e ondas rugindo. E Marty disse: meus amigos, a trombeta está prestes a soar, e de repente, Jesus aparecerá nas nuvens de glória e seremos arrebatados juntamente com ele, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Amém, irmão. Amém, lindo. Já chegamos, a maioria sabe, estamos esperando. Pode ser um bom momento para pausar o vídeo e pegar um lanche. Não estou com fome, mas talvez você esteja. Fique à vontade para pegar algo até mais tarde. Bolachas de água e sal com manteiga de amendoim. Era isso que eu queria, mas acabei de dizer que não estava com fome. Deixa pra lá. Hanan Yenavtali enviou isso antes de eu começar a gravar. Neste fim de semana, houve disparos contínuos de foguetes do Líbano para o norte de Israel. Eles estão se sentindo muito encorajados porque tem esses drones que não podem ser detectados. E eles realmente estão. Bubba comentou sobre isso no Bubba News no Telegram, dizendo que a guerra no norte contra o Hezbollah está realmente esquentando. Na quarta-feira, Hezbollah lançou 3 ataques com mísseis contra 3 posições do exército israelense no território libanês. Hezbollah usou 3 mísseis de cruzeiro iranianos de longo alcance no ataque. Esse é o problema. Israel está avançando para derrotar o Hezbollah no sul do Líbano, e agora eles estão avançando para o centro do Líbano. Mas quanto mais as tropas israelenses avançam para o sul do Líbano, mais as tropas israelenses ficam ao alcance dos foguetes e mísseis de curto alcance do Hezbollah. Como eles não têm o escudo protetor do sistema de defesa aérea Domo de Ferro à frente deles. O Líbano tem muitas colinas, montanhas e vales, em comparação com as planícies planas de Gaza. E além disso eles têm esses drones. Na quinta, Baba também compartilhou isso. Na quinta-feira, Netanyahu chamou os drones FPV de fibra óptica, esses que estamos falando, e com os quais eles estão atacando, de praga global e ameaça estratégica. Netanyahu disse que Israel será o primeiro país do mundo a desenvolver uma solução para derrotar esses drones FPV indetectáveis.
Israel precisa lidar com o norte, disse Baba. Sim, e acredito que lançarão uma tecnologia que vai nos surpreender. Sinceramente, acho que isso vai acontecer. E isso vai acontecer mais cedo do que você pensa, porque eles estão enfrentando um problema sério agora, com suas tropas sendo alvo desses drones. As forças de defesa de Israel divulgaram ontem um vídeo que, segundo elas, mostra foguetes do Hezbollah atingindo uma igreja no sul do Líbano à noite. Segundo as forças de defesa de Israel, vários foguetes do Hezbollah atingiram a igreja ortodoxa de São Jorge, na vila cristã de Marayum. O incidente mostra como o Hezbollah segue colocando civis libaneses em risco e prejudicando-os, afirmaram as forças de defesa de Israel. Os militares disseram que as tropas israelenses não atuavam perto da igreja no ataque. Porém, o vídeo compartilhado mostra claramente que veio do outro lado. As forças de defesa de Israel divulgaram fotos que, segundo elas, mostram o impacto no prédio da igreja. Em breve, estaremos com o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, sem falar de notícias. Mal posso esperar. O vice-presidente do Conselho de Segurança da Rússia, Medvedev, disse que a União Europeia entrou unilateralmente em guerra com a Rússia. Cidadãos, essa é a citação dele, cidadãos dos países da UE, não se surpreendam com nada. O sono tranquilo acabou. Fim da citação. Guerras e rumores de guerras neste mundo louco dos últimos dias. O que mais? Isso é só, sabe, 1 em cada 3 homens americanos não está mais trabalhando? O número de homens americanos participando da força de trabalho caiu para um dos níveis mais baixos em quase 2 décadas. Apenas 66% dos homens com 20 anos ou mais estavam empregados ou procurando trabalho ativamente em abril. Esse número caiu drasticamente de 73% em 2006 e agora está próximo dos níveis vistos pela última vez durante as consequências da crise financeira de 2008. Então é isso. Apenas 66% dos homens acima de 20 anos estão trabalhando. Os tempos estão difíceis agora. Realmente, os tempos estão difíceis. Terremotos. Nas últimas 24 horas, houve 41 acima de 4.0 e 15 acima de 5.0. Aí está. Entra no mundo dos palhaços comigo. Vai? Vamos nessa. Você vai adorar essa. Você vai adorar. Que palhaçada. Agora você pode imprimir em 3D um robô humanoide em casa por $2.500. $2.500. Eles estão encontrando todo tipo de jeito para fazer você conseguir esses robôs. Por $2.500. $2.500, você pode imprimir seu próprio robô. Construir um robô humanoide era o tipo de coisa reservada para laboratórios bem financiados e empresas com orçamentos sérios. Se você tem uma impressora 3D, habilidades técnicas e cerca de $2.500, pode construir um sozinho. Não, obrigado, só vou querer água. Um novo projeto de código aberto chamado Le Robot Humanoid está trazendo o Le Robot Humanoide, é assim que ele se chama. Está aproximando os robôs humanoides de entusiastas, estudantes e pesquisadores, tornando o hardware mais barato, reparável e totalmente personalizável. Você pode criar sua própria coisa que pode te perseguir pela casa. Não é maravilhoso? O projeto foi criado pela Hugging Face, empresa de IA famosa por ferramentas de aprendizado de máquina open source. Em vez de criar um robô de consumo finalizado, a equipe construiu algo mais próximo de um kit de robótica para experimentação séria. A versão atual foca em uma plataforma de membros inferiores bípedes, essencialmente pernas robóticas que podem ficar em pé, se equilibrar, andar e te perseguir. Incluí o te perseguir apenas para dar um efeito dramático, mas o principal aqui não é que, de repente, você terá um mordomo de ficção científica em casa. Você pode realmente entender como o sistema funciona? Ótimo! O projeto inclui designs de hardware, instruções de montagem, diagramas de fiação, ferramentas de simulação e ambientes de treinamento de aprendizado de máquina. Em vez de comprar um produto fechado, você está tendo acesso a toda a estrutura de robótica no mundo palhaço, assinado, lacrado e entregue. Se você tem uma impressora 3D e quer construir algo que pode apresentar falhas, não é para mim. Só vou dizer isso. Se você quiser comprar um kit de robô e montar, ótimo. Sabe, ontem falamos sobre o robô que tinha 20 pernas. É como um grande robô-aranha, mas cada perna tinha uma câmera. Incrível. Vivemos os últimos dias e vemos coisas malucas.
Vamos ler alguns comentários do dia, tudo bem? JS, a música. Venham a Jesus, todos os cansados. Ele é poderoso para salvar. Isso me vem à mente ao ler as notícias. Amém. Você está certo. Essa conta se chama Just Why, What and How. E disseram: Olá, comunidade Watch and River. Assisto do Quênia, orando com vocês. Mal posso esperar pela volta de Jesus para nos levar. Você não está sozinho. Glória a Deus. Estamos esperando. Sal, é incrível ver todas as coisas que estão acontecendo hoje. Jesus vai vir nos buscar no tempo perfeito dele. Amém, Sal. Você está certo sobre isso. A verdadeira esperança do coração. Tenho enfrentado muitas dificuldades e me sinto sobrecarregado, mas sei que Deus está comigo e o plano dele para mim não vai falhar. Escolho acreditar na palavra dele, nenhum que espera por ele será envergonhado. Amém, irmã. Você está certa. Amém. Vamos fazer mais um. Stephanie, Isaías 30, versículo 18. Portanto, o Senhor esperará para ter misericórdia de você, e por isso será exaltado, para se compadecer de você. Pois o Senhor é Deus de justiça. Felizes os que nele esperam. Stephanie disse: Que imagem linda do amor de Deus pelo seu povo. Senhor, estamos vigiando e esperando com alegre expectativa pelo som da trombeta, nos chamando para casa para estarmos contigo para sempre. Amém, irmã. Estamos esperando por esse toque da trombeta, a trombeta de Deus. Você conhece Jesus? Deixe-me te contar o evangelho simples, puro e belo, as boas novas. Todos somos pecadores e precisamos ser resgatados. E Deus providenciou seu Filho unigênito Jesus para ser essa salvação. E Jesus deixou um trono no céu para vir aqui te resgatar porque Ele quer passar a eternidade com você. Você entende isso? Deus deseja que ninguém pereça, mas que todos se arrependam e creiam no sangue expiatório e na obra consumada de seu Filho unigênito, Jesus. Então Jesus deixou um trono no céu para vir aqui há 2000 anos. Ele nasceu de uma virgem, concebido pelo Espírito Santo, e Jesus veio aqui para derramar seu sangue. Quando você tem fé no sangue dele, todo o seu problema com o pecado é removido para tão longe de você quanto o Oriente está do Ocidente. Você é lavado e fica branco como a neve pelo precioso sangue do Cordeiro de Deus, Jesus. Ao crer na obra consumada dele na cruz, morte, sepultamento e ressurreição, você é salvo. E é assim que você é salvo. Você diz para Jesus: Eu admito que sou um pecador. Reconheço meu problema com o pecado e entendo que seu sangue foi o pagamento por ele. Então eu tenho fé no seu sangue, que ele vai me lavar e me deixar branco como a neve. E sim, eu creio na sua obra consumada na cruz, na sua morte, no seu sepultamento, na sua ressurreição. No exato momento em que você crê, você é salvo. Você nasce de novo porque Deus coloca o Espírito Santo dentro de você. Você será selado até o dia da redenção. Ele não vai deixar você sair da palma da mão dele. A salvação é fácil. A parte mais difícil da salvação Jesus já fez, de longe. O mais difícil é nos humilharmos até perceber que precisamos de um Salvador. Sabe, todo o Antigo Testamento nos mostrou lei após lei e nos mostrou que precisamos desesperadamente de um Salvador. E então Jesus aparece no palco mundial, deixa o céu para vir aqui nos resgatar do nosso problema com o pecado. O que você vai fazer com isso? Não há mais nada que vá te levar para o céu. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por ele. Nada mais surgirá. Não acredite na mentira de Satanás de que há 100 caminhos para o céu. É Jesus, só Jesus. Nenhum líder de outra religião ressuscitou dos mortos. Só Jesus disse: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Por isso o nome dele é usado como palavrão em filmes de Hollywood, não é? Ninguém grita Confúcio se bate o dedo do pé em um filme. Eles gritam o nome de Jesus porque ele é a verdade e o único caminho para o céu. Não se deixe enganar por Satanás, achando que existe outro caminho. É crer no sangue expiatório dele e crer na obra consumada na cruz, sua morte, seu sepultamento, sua ressurreição. Você pode ser salvo hoje. Você pode ter uma nova vida. Leve isso a sério. Hoje é o dia da salvação. Se isso soa como verdade, corra, vá até Jesus e tenha uma conversa com ele. Às vezes digo, se parecer verdade para você, corra. Não quero dizer para fugir. Quero dizer, corra para Jesus. Fale com ele. Certo. Eu amo vocês. Eu fiz uma oração por todos, por cada pessoa que assistiria a este vídeo. Eu orei antes do vídeo começar. E Jesus sabe exatamente quem vai assistir a isso.
Então você foi incluído na oração. Gostando ou não, você foi incluído na oração hoje. Se não formos arrebatados hoje, que considero um ótimo dia para isso, se Deus quiser, nos vemos amanhã. Amo vocês.